Bora dar uma olhada de perto na arquitetura de um funil de vendas que olha, é super poderoso. É o chamado modelo P1 P22. Sabe aquela pergunta de US$ 1 milhão? Como é que se pega um tráfego genérico, de baixo custo, e transforma isso numa máquina de fazer dinheiro? Pois é, a resposta está justamente num funil bem pensado, com várias camadas, que pega alguém que fez uma busca super ampla e vai guiando essa pessoa passo a passo até ela se tornar uma fonte de receita de verdade. E essa solução tem nome, é o funil P1 P22. A sacada dele é usar uma estrutura com até, veja só, 22 páginas para conduzir a pessoa por um caminho todo planejado. Começa lá na curiosidade e vai até o ponto de monetizar. Bom, o nosso roteiro é o seguinte: primeiro a gente entende a jornada do usuário, as primeiras páginas. Depois a gente mergulha na máquina de monetização. E para fechar, vamos ver como a IA entra para transformar tudo isso numa verdadeira fábrica de funis. Vamos nessa? Certo. Então vamos começar pela base, pelo alicerce de tudo. Sabe, os primeiros passos de quem entra no funil são absolutamente cruciais. É aqui que o jogo é ganho ou perdido, porque é nesse momento que se precisa construir confiança, e rápido, para que todo o resto da jornada faça sentido. Olha só que sacada genial nesse processo de 3 etapas. Imagina alguém lá na Argentina buscando por algo bem amplo, tipo calendário de pagamento. Essa é a P1, a atração. Aí, a P2 entra em cena como uma espécie de filtro, sabe? Ela ajuda a entender o que a pessoa quer de verdade. Ah, é sobre qual benefício? Então, pá, a P3 entrega a solução na hora, entrega o calendário. Isso resolve o problema imediato da pessoa e, o mais importante, cria uma relação de confiança. A pessoa pensa: opa, esse site me ajudou. E é essa credibilidade que abre a porta para todo o resto. Ok, problema resolvido, confiança estabelecida, e agora? Agora o funil vira a chave. É uma mudança de marcha estratégica. E a gente entra na fase de monetização. E é monetização pesada mesmo. E o pulo do gato tá todo nessa frase, nessa percepção psicológica. Quem está procurando uma data de pagamento, ou está querendo se organizar, ou, e aqui está o ponto, ou já está faltando dinheiro. Não é só sobre organização. É um sinal, uma pista de uma necessidade financeira que está ali, debaixo da superfície. E é exatamente aí que a estratégia de monetização vai morder. Então, beleza, a partir da página P4, o jogo muda. O funil começa a apresentar conteúdos de alto valor, de alto CPM. Ele conecta aquela necessidade financeira que a gente já identificou com ofertas que fazem sentido: cartão de crédito, empréstimo, calculadora financeira, comparador de banco, coisas que realmente se conectam com o problema. E claro, cada clique aqui vale muito mais dinheiro, a receita dispara. E assim, dominar a criação de um funil desses é outro nível de jogo. É uma habilidade tão importante que já existem treinamentos super específicos, como esse chegou a hora, que ensinam justamente a construir esses sistemas usando IA. Então, resumindo a ópera: atração, qualificação, solução e, por fim, monetização. Esse é o ciclo completo. E para quem quer ir mais fundo, existem recursos por aí como esse do link. Mas agora, vamos ver como a automação leva isso para uma escala absurda. Olha, ter um funil que funciona é sensacional, mas o verdadeiro poder, o que muda o jogo de verdade, é conseguir pegar esse funil e replicar ele em escala massiva. E o desafio é gigante, né? Pensa só, replicar um funil de 22 páginas para outro país é outra língua, outras leis, outra cultura. Como fazer isso de forma rápida e eficiente? A resposta, claro, está na tecnologia. Um sistema feito sob medida com agentes de inteligência artificial, cada um com sua especialidade. É como se fosse uma linha de montagem, uma fábrica de funis movida a IA. A tarefa, que é super complexa, é quebrada em 3 papéis bem definidos. Tem o agente planejador, que é tipo arquiteto, ele adapta o modelo para o novo país e desenha toda a estrutura. Depois vem o construtor, que é o mestre de obras. Ele cria o conteúdo de cada página. E por último, o auditor, que é o controle de qualidade, garantindo que tudo está perfeito. Então, bora ver como esse time de AIs trabalha em conjunto para garantir que a cópia saia tão boa quanto ou até melhor que o original. O agente auditor, como disse, é o responsável pela qualidade. Ele pega a página que o construtor fez e passa um pente fino, analisando critérios bem definidos. Coisas como: o texto está claro? A jornada faz sentido? E até um conceito interessante chamado tensão cognitiva.
que basicamente significa garantir que a pessoa não se sinta perdida. É uma análise fria, baseada em dados, e não em "eu acho que tá bom". E aqui a gente vê esse processo na prática, é um ciclo de melhoria contínua. Olha só a pontuação antes do auditor, 119. Ele encontra problemas, aponta onde melhorar, manda de volta para o construtor. Depois da revisão, a pontuação sobe para 128. O processo vai se refinando, a página vai melhorando a cada rodada. E qual é a meta? O objetivo é passar de 130 pontos. Essa é a nota de corte. Só quando uma página atinge essa pontuação é que ela recebe o selo de aprovada e pode ir para o ar. Isso garante um padrão de qualidade altíssimo em toda a operação. O resultado final de tudo isso, uma automação que pega uma tarefa que seria nossa, gigantesca, e transforma num processo rápido e escalável. Lançar um funil desses em um novo mercado que levaria meses de trabalho humano, agora pode ser feito numa fração desse tempo. É uma vantagem competitiva absurda. E essa automação toda permite escalar a parte mais importante, a monetização. As calculadoras, os comparadores, tudo isso é replicado com a mesma eficiência. Essa fábrica de IA garante que a máquina de receita funcione em qualquer lugar. E, de novo, para quem se interessa em construir sistemas desse tipo, a fonte indica que existem guias bem completos para isso. Isso tudo leva a gente a uma pergunta final, né? Com sistemas de IA que conseguem planejar, construir e auditar funis inteiros, qual é o verdadeiro limite para a automação no marketing digital? A gente não está só mudando as ferramentas que usamos, a gente está mudando a forma como pensamos em estratégia, em crescimento, em escala. O jogo mudou completamente.